Conta um pouco, então, sobre a história desse jovem italiano que virou santo e ele tem muita ligação com o Brasil, é isso mesmo? É isso, Renato. Muito obrigado mais uma vez. Já faz um tempo aqui que eu não venho aqui, mas muito contente, como sempre, de estar aqui com todos. Carlo Acutis, um jovem que dedicou sua vida a Deus, muito jovem, faleceu com 15 anos, como você acabou de dizer, e o principal da vida dele era a devoção ao Santíssimo Sacramento. Esse era o ponto central da vida dele. Uma frase que ficou marcada da história dele é: a oração, a devoção ao Santíssimo Sacramento é a porta, é a autoestrada para o céu. Disso ele fez a vida dele, disso ele tomou forças, se alimentou para produzir um site da internet, que ele, naquela época, 2008, ele morreu, naquela época ele já produziu um site em várias línguas para propagar a devoção ao Santíssimo Sacramento. Isso é muito bonito, sobretudo, se a gente lembrar que hoje em dia os jovens, meu filho de 10 anos já mexe. Naquela época era mais complicado, mais difícil um jovem se dedicar a espalhar a devoção ao Santíssimo Sacramento. Por isso, e por outros motivos que nós vamos poder ver aqui ao longo desse breve espaço do Cartas na Mesa, ele foi canonizado ontem pelo Papa Leão XIV. E a história com o Mateus, o menino brasileiro? O Carlo Acutis, São Carlo Acutis, tem uma história muito bonita com o Brasil e pouca gente sabe disso. A primeira pessoa de fora da Itália que se interessou pela vida do Carlo Acutis foi um padre brasileiro de Campo Grande, Padre Marcelo Tenório, a quem eu saúdo. Padre Marcelo Tenório, um santo padre. Ele ficou sabendo da devoção de Carlo Acutis, então Carlo Acutis, ao Santíssimo Sacramento, e foi à Itália conhecer a mãe do Carlo Acutis. E a própria mãe do Carlo Acutis deu um pedaço da camisa do Carlo Acutis para o Padre Marcelo Tenório. É preciso dizer que ele morreu num dia 12 de outubro. Já vem aí um sinal para o Brasil. Pois bem, o Padre Marcelo Tenório voltou da Itália e ele tem uma paróquia em Campo Grande que tem a igreja de São Sebastião e uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Brasil. Na capela de São Sebastião ele reza a missa Novo Ordos, na capela de Nossa Senhora Aparecida ele reza a missa tridentina, segundo a autorização do bispo local, Pois bem, ele tinha celebrado a missa na capela de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, e um menino de 3 anos que tinha um câncer, tinha pâncreas anular. Era uma doença, ele vomitava, passava muito mal, estava muito magro, não tinha muita esperança. E a mãe foi com a família na missa. E ao final da missa o padre falou: olha, eu trouxe um pedaço de uma... Podia-se dizer relíquia ainda, porque nem beato ele era ainda, mas tinha um odor de santidade, como a igreja chama. E aqui vamos pedir um milagre para ver se nós conseguimos a beatificação do Carlo Acutis. E o menino de 3 anos virou para a mãe e falou: o que é um milagre? E a mãe deve ter explicado daquela forma mais maternal, digamos assim. E o menino falou: eu quero tocar no tecido. E o menino tocou no tecido do Carlo Acutis e se curou. Naquele momento ele se curou, sem explicação nenhuma, sem definição científica, médica nenhuma. O menino se curou. Padre Marcelo, muito cioso, pegou toda a documentação daquele material e mandou para o Vaticano. O Vaticano, quando recebe muita coisa de muita gente, quando vê que existe alguma coisa séria, pede mais documentação. O Padre Marcelo enviou, pediram mais documentação e foi enviada toda a documentação e o Vaticano declarou: aquilo de fato foi um milagre que aconteceu com o menino por causa de Carlo Acutis. Foi o primeiro milagre, o milagre que decretou a beatificação dele. Olha só, então, primeiro milagre com um brasileiro, o menino Mateus. Isso. A morte dele no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora. E ele virando santo no dia 7 de setembro.
realmente incrível aí a sequência de coincidências, né? E agora, para terminar, doutor Miguel, tem uma história falando sobre ele ter previsto a própria morte, né? Como é que foi isso? É verdade. Quando ele entrou no hospital, 15 anos, muito doente, ele falou para a mãe dele, daqui eu não saio mais. E a mãe se assustou, mas meu filho único, depois a mãe conta, depois se procurar um pouco, a mãe conta que depois teve uma aparição dele dizendo, não, fica tranquilo, você vai ter mais 2 filhos. Ela já tinha 39 anos quando ele morreu. E dali, de fato, ele não saiu mais, morreu. E deixando escritos bonitos, muito bonitos, ele dizia, é preciso fazer a caridade. É muito bonito, ontem ele foi canonizado junto com Pier Giorgio Frassati, os dois de famílias ricas, os dois se dedicaram a ajudar os pobres. E ele dizia, porque caridade, fraternidade, essas coisas, todo mundo é capaz de fazer. Mas fazer isso por amor ao próximo, tendo em vista Deus, isso é característica dos santos. E ele dizia, a caridade para mim é que eu suma e que Deus apareça. E que Deus apareça não só na minha vida, mas na vida de todos. E por isso hoje, agora, durante a eternidade, nós vamos ouvir falar São Carlos Acutis, porque ele se entregou a Deus em vez de se entregar a si mesmo. Ele não fez caridade para postar na internet. Ele usou a internet, ele é patrono da internet, por quê? Porque ele usou a internet para propagar a devoção ao Santíssimo Sacramento, para mostrar o amor de Deus, que é o verdadeiro amor, não é o amor a si mesmo, o amor ao próximo por prazer que a pessoa tem a si mesmo. Maravilhoso. Baita história para quem quiser saber mais. Hoje, ainda hoje, depois do Cartas na Mesa, a gente vai soltar um vídeo, esses vídeos diários que você tem visto aqui na nossa programação, contando justamente a história do Carlo Acutis. Temos aí a imagem até da thumb desse vídeo, que vai vir na sequência do nosso programa. E para quem é assinante da BP, tem um filme sobre a história dele, que é O Céu Não Pode Esperar. Temos aí uma imagem também da nossa plataforma, tá aí, ó. Quem assina a BP já consegue assistir O Céu Não Pode Esperar. Você também não pode mais esperar para ser assinante da BP e ter acesso a esse conteúdo.